Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal Palavra Revelada. Você já me conhece, meu nome é Israel e hoje eu quero aqui falar sobre os 7 frutos que a terra de Israel produz, e todos esses 7 frutos são frutos proféticos, e estes frutos apontam para Cristo, apontam para Jesus, apontam para o Messias. Eram frutos proféticos que apontavam, que direcionavam para Cristo profeticamente. Nós vamos ler esse texto em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 8. Os 7 frutos que a terra de Israel produz, que apontam para Cristo, que eram a representatividade de Cristo, são frutos proféticos. No versículo de número 7 de Deuteronômio, capítulo de número 8, pega aí sua Bíblia, eu estou com minha Bíblia aqui também, você pode acompanhar. Você vai ver que a terra que Deus está levando o povo é uma terra boa. Ele chama a terra de Canaã de uma terra boa. Terra onde tem ribeiros de águas, onde tem fontes de águas e onde tem mananciais. Agora, olha que tremendo. No versículo 7 ele diz que a terra é boa. E ele dá uma ordem nessa terra que é boa. Primeiro ele diz que nessa terra boa tem ribeiros de água. Primeiro ele cita no texto ribeiros de águas. Depois ele diz, não é só de ribeiros de água, a terra também tem fontes de águas. E por último, ele diz mananciais de água. Então a terra que é boa, a qual Deus entrega, ela tem ribeiros de águas, ela tem fontes de águas e ela tem mananciais. Você tem que entender que a caminhada com Cristo é assim. Primeiro são níveis espirituais. Primeiro são ribeiros, depois Deus te faz uma fonte e por último Deus te faz um manancial. Primeiro ribeiros, depois uma fonte, depois mananciais. Quando que nós temos um ribeiro de Deus, um ribeiro de águas? Quando entregamos a vida para Cristo. Mas aí a Bíblia vai dizer que nós temos que deixar fluir esta água, para que se torne uma fonte dentro de nós, para que ela corra, para que ela jorre e para que ela se torne mananciais de Deus. Primeiro ribeiro, depois fonte, depois mananciais. E esta é a terra boa que Deus tem. Entenda que a terra de Israel é uma terra boa. A Canaã de Deus é uma terra boa. É uma terra boa. E essa terra é um símbolo de cada um de nós, do nosso corpo, a qual nós temos que deixar o Espírito Santo fluir em nós, para que de ribeiros de água se torne fontes, e para que de fontes se tornem grandes mananciais de Deus, que alcance não somente a sua vida, quanto a vida de outros. Isso está em Deuteronômio 8, versículo de número 7. No versículo de número 8, nós temos o relato dos 7 frutos proféticos na terra de Israel. Pegue sua Bíblia, acompanhe comigo. Vamos ler Deuteronômio 8, versículo 8, diz assim, ó: terra de trigo. Então a terra é terra de trigo. Diz terra de cevada. Então a terra também é terra de cevada. Trigo, cevada. Mas a terra também é terra de vides, ou seja, a terra é terra de uvas. Terra de trigo, terra de cevada, terra de uvas. E diz o texto, mas ela também é terra de figueiras. Então nós temos trigo, cevada, vides, que é a uva, e figueira. E nós temos também romeiras, e temos também terra de oliveiras, e terra de mel, que é tâmaras. Não é mel de abelhas, é tâmaras. Então aqui estão os 7 frutos que a terra de Israel produz, que todos eles são proféticos: trigo, cevada, videira, que é a uva, figueira, romãs, oliveira e mel, que é as tâmaras. Todos esses frutos apontam para Cristo. Todos estes frutos apontam profeticamente para Cristo. Eu vou falar aqui sobre cada um deles,
apontando para Cristo. Por exemplo, terra de trigo. O que o trigo faz e o que o trigo aponta? Do trigo se forma o pão, e o pão é Cristo, porque Cristo é o trigo. Ele mesmo disse, se o grão... Aliás, nós temos trigo aqui, ó. Ao fundo você pode ver, terra de trigo. O que o trigo produz? O pão, a farinha, para que se forme o pão. E Cristo é o pão da vida. Ele mesmo disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Então o trigo apontava para Cristo. Terra de cevada. O que é a cevada? A cevada em Israel, ela é muito parecida com o milho que está em amadurecimento, e a cevada é conhecida como pão do pobre, porque em um certo período em Israel, a cevada nasce naturalmente em todos os campos de Israel, para que eles possam colher e comer. A cevada é conhecida como pão do pobre, porque ninguém planta, ela nasce naturalmente. Isso é Cristo, uma semente que o Pai plantou e que ninguém precisou plantar. O Pai é quem plantou, para que nós venhamos ter a salvação através de Cristo. Terra de vides. O que é a vide? A vide, ela é a uva. Cristo disse, eu sou a videira verdadeira. Cristo é o pão, Cristo é a uva. Terra de figueiras. A figueira também aponta para Cristo. Isso aqui é uma grande revelação. Um dia eu vou separar para falar somente sobre a figueira. A figueira é Cristo. A figueira aponta para Cristo. E nós vamos ter alguns relatos na Bíblia falando sobre a figueira. Aliás, um caso muito curioso, que as pessoas costumam não entender muito bem esse versículo, porque ele é muito profundo, quando Cristo amaldiçoou a figueira. A figueira aponta para uma pessoa, a figueira aponta para Cristo. Entenda isto. Agora, Cristo amaldiçoou e disse, nunca mais saia fruto de ti, nunca mais saia fruto da figueira, nunca mais saia fruto de ti. É curioso, porque a figueira, ela já existia desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden, a figueira já existia. Aliás, ela é o motivo pelo qual Adão e Eva se cobriram com as folhas de figueira. A figueira simboliza uma pessoa, ela aponta para Cristo, e a figueira nós temos que entender com calma, em um texto a qual eu vou trazer aqui para vocês, a revelação de quem é a figueira e também o que ela simboliza, desde o Gênesis até o Novo Testamento. A figueira é muito importante nós conhecermos a figueira e saber quem é a figueira, mas a figueira aponta para Cristo. Tenha isso no seu coração, que você já terá a revelação de Deus, de que a figueira é Cristo. Então um dia você entenderá que Jesus é a figueira. Agora, a terra não é só de figueira, não é só de trigo, não é só de vides, não é só de cevada. A terra também é de romeiras. Agora, por que a romeira aponta para Cristo? A romeira, ela dá um fruto. Qual é o fruto que a romeira dá? Romã. E a romã, ela tem, por incrível que pareça, claro, porque Deus é muito poderoso para isso, irmão. Nada que está nas Escrituras é por acaso. A romeira, ela contém dentro dela uma romã, e a romã, ela contém nesta árvore a romã, e a romã contém 613 sementes, porque a romeira que dá o fruto chamado romã é um símbolo de prosperidade em Israel, porque tem seus muitos caroços, e além de ser um símbolo de prosperidade em Israel, é um símbolo de toda a lei de Deus, porque a lei de Deus tem 613 leis. O link a qual eu falo aqui sobre a oliveira, que é Cristo. Lembra-se que a pombinha de Noé, ela saiu da arca e quando ela retornou, ela trouxe no seu bico um ramo de oliveira. Eu falo aqui nesse link aqui agora, você vai clicar, você vai ver essa aula sobre a pombinha, a visitação do Espírito Santo na terra e como ela ressuscitou a Cristo, sendo Cristo a oliveira verdadeira, e ela voltou para a arca trazendo um ramo de oliveira no seu bico,
porque é Cristo ressuscitado. Agora, e a oliveira produz o azeite. Por isso que Cristo vai dizer: eu sou a oliveira verdadeira. E quando Cristo foi orar, antes dele ser preso, ele foi para o Getsemane, ou Getsemane, que significa lugar da prensa do azeite, lugar da prensa do óleo, lugar da prensa da oliveira. Cristo, sendo a oliveira verdadeira, foi para o lugar da prensa, porque assim ele seria prensado, para sair o puro azeite diante de Deus, o puro azeite da adoração para Deus. E também é terra que produz mel, mel de tâmaras. E o que simboliza o mel? É a doçura pelo qual Cristo nos amou. E ele se entregou em um madeira, em uma cruz, por amor de cada um de nós. E essa doçura com que ele nos amou, e até hoje nos ama, e te ama também, ponha na sua cabeça e saiba disto, que Cristo te ama. Ele foi prensado, amassado, moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Mas ele fez tudo isso com amor, até mesmo quando ele foi traído por Judas. Enquanto todos estavam ali apontando o traidor, ele não apontou Judas. Ele o abraçou, o beijou e disse: amigo, porque ele sempre nos amou. E tudo que ele fez com doçura. Por isso diz: terra de mel. Então esses 7 frutos em Israel simbolizam Cristo. Terra de trigo, o trigo é Cristo. Terra de cevada, a cevada é Cristo, o pão do pobre, que ninguém plantou, o Pai é quem planta. Terra de figueira, terra de videira, terra de romeiras, terra de oliveiras e terra de mel. Ou seja, Cristo é o trigo, Cristo é a cevada, Cristo é a uva, Cristo é a figueira, Cristo é a romeira, porque ele é aquele que cumpriu toda a lei e ele é aquele que traz toda a prosperidade. Cristo é a oliveira verdadeira, aquele que produz a verdadeira adoração através do azeite para Deus, e Cristo também é aquele que produz a doçura, o mel, pelo qual ele nos amou. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. E assista o vídeo aqui agora, que eu acabei de subir para vocês no canal. Que Deus te abençoe.